Olá, hoje a gente vai falar para você a respeito do Colgate Luminous White, sistema de clareamento dental proposto pela Colgate. Então vamos falar para você lá no estúdio se esse sistema é bom para você, se não é bom para você, como que você deve, como que você não deve usar isso daqui, tá bom? Vamos lá? Bom, então eu vou explicar para você hoje a respeito do sistema de clareamento caseiro proposto pela Colgate, chamado Colgate Luminous White. É um sistema que a pessoa usa em casa para manter os dentes mais claros, para evitar manchamento dos dentes, ou então para conservar o clareamento dental feito pelo dentista. Só que eu vou explicar para você se isso daqui funciona ou não para você. Como que deve ser usado, de que jeito deve ser usado, a fim de que o uso disso daqui não venha, não somente não funcionar para você, mas também prejudicar a saúde dos seus dentes e gengivas. Vamos lá? Bom, então tradicionalmente a Colgate, esse sistema Luminous White, ele é relativamente já antigo, ele não é de agora não, já faz um tempo. E quando ela sempre lançou, vou tirar esse aqui de fora aqui, ela sempre lançou de uma maneira assim, um creme dental, que era esse daqui, esse aqui saiu de linha, né? Chamava White Advanced, né? Uma solução de bochecho e uma escova de dentes. Antes também ela tinha até colocado no mercado, uma coisa que ela tirou do mercado, porque as pessoas não estavam sabendo usar aquilo lá e estava prejudicando. Em vez de clarear os dentes, estava amarelando os dentes. Era uma caneta. A pessoa pegava lá no dente assim, né? E pincelava assim uma caneta, não é essa daqui porque não existe mais, mas ela ficava presa no cabo, né? Então puxava assim no cabo, saía um líquido à base de peróxido que a pessoa passava nos dentes para manter mais claro. Só que como a pessoa não sabia usar aquilo, em vez de clarear, começou a ter queixa de estava amarelando os dentes, porque o clareamento, se você não sabe conservar o clareamento e começa a se alimentar errado ou fazer sua higienização errada, ele começa a criar poros nos dentes, o clareamento, e isso impregna muito mais resíduos alimentares, corantes alimentares, então começou a amarelar e as pessoas começaram a reclamar na Colgate. Por quê? Porque isso aqui tem que saber usar, isso que eu quero deixar claro. Não basta a Colgate chegar e lançar produtos, né? Por exemplo, essa caneta ela nem usa mais, ela já tirou de linha isso aí, né? Não adianta a Colgate fazer produto se a pessoa não sabe usar. Às vezes a pessoa acha que está agradando e quando vai ver está fazendo tudo errado. Então esse daqui, por exemplo, saiu de linha, tá? Depois eu vou até me referir um pouco mais a esse. E ela colocou também no mercado esses 4 aqui. Na verdade, quando eu vejo isso aqui, um monte de produtos similares na prateleira, eu estou imaginando que a Colgate está querendo fazer um teste de mercado. Quer dizer, ela está achando assim aquilo que realmente vai cair no gosto popular, daí ela vai deixar. Né? Talvez ela deixe desses 4 aqui, ela deixe 1 ou 2, talvez. Né? Isso aí a gente vai ter que ver com o passar do tempo. Eu vou falar hoje aquilo que funciona aqui, ou como que são cada um desses daqui, mas mais do que ensinar isso daqui, eu quero que você aprenda profundamente, saiba ler a bula, vamos dizer assim, né? Os componentes, lendo os componentes, essas letras miúdas aqui, você vai saber, seja lá o que for para daqui para frente no Luminous White, você vai saber o que está acontecendo, qual que é o mecanismo de ação. Porque o objetivo aqui do canal não é simplesmente falar assim, tem esse produto aqui, XYZ, assim, assado. Não. Eu quero que você entenda profundamente para que você, seja esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, você saiba ler o que está escrito aqui e saiba dizer se isso aí funciona ou não para você. Resumindo, então a Colgate, ela sempre lançou uma escova de dente, Luminous White, um creme dental e uma solução de bochecha. Eu vou explicar isso aqui já para você. Antes eu precisava explicar, vou até deixar aqui de lado, o porquê que os dentes amarelam, eles escurecem. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu só vou dar uma revisão para você que está buscando clareamento. A melhor coisa para você fazer, não é porque eu sou dentista não, tá? Mas a melhor coisa para você fazer é justamente você fazer uma limpeza no consultório dentário e fazer o clareamento no consultório dentário. Porque é menos agressivo, é mais confiável, e você vai se sentir muito melhor com o resultado. Esses sistemas de farmácia simplesmente são para a pessoa manter uma limpeza profissional por mais tempo ou um clareamento por mais tempo, mas não para substituir a limpeza profissional ou o clareamento dentário, tá? Falo isso porque
Às vezes a gente vê na internet muita gente falando de clareamento dental, de sistemas, e muitas vezes nem dentistas são, né? Ou é dona de casa, ou é pessoa que é influencer digital, e eu respeito todos eles, deixar claro aqui, mas eu acho que cada um, né, que nem aquela música, né? Cada um no seu quadrado, né? Eu aprendo receitas com a moça que trabalha em casa, com a cozinheira que trabalha em casa, eu assisto muitos vídeos de receita na internet, mas eu não vou me tomar como referência a moça que faz receita para tratar dente, né? Eu acho que você não precisa nem seguir aqui o canal, você poderia até seguir canal de outros dentistas, mas que seja realmente uma pessoa que tenha conhecimento técnico a respeito, porque às vezes as pessoas indicam coisas e depois vê que não funciona e não sabe nem por que não funcionou. Bom, então voltando, por que os dentes escurecem, né? Eles podem escurecer por 4 motivos relativos ao dente e um motivo que não tem nada a ver com o dente, mas a pessoa vê lá os dentes escurecidos e acha que é o dente. Eu já vou explicar melhor para você. Deixa eu explicar então esses 4 que dizem respeito ao dente. O primeiro é se o dente, quando nasce na boca, né, ele nasce com alguma alteração de formação no dente, ou seja, o dente é formado lá dentro da gengiva, né, mas às vezes pode dar algum erro durante a formação do dente, e a pessoa nasce lá com o dente já escurecido. Quando nasce com o dente escurecido, pode ser devido a alguma questão genética, que é raríssimo, tá? Raríssimo, mas pode acontecer. Problemas de formação de esmalte, é raro também, muito raro acontecer. Pode ser que a pessoa tenha tomado antibiótico quando os dentes estavam se formando e houve uma pigmentação. Isso também era muito comum na década de 70, 80. Hoje em dia mudou os antibióticos, também pode acontecer, mas é bem mais raro. Os dentes, eles não são brancos. Quando eles nascem, os dentes permanentes, a pessoa vê os dentes de leite de um lado, vê os dentes permanentes do outro, acha que o dente está nascendo amarelo, o dente permanente está nascendo amarelo. Não é verdade, os dentes são marfim. Tá vendo essa cor aqui, ó? Desse dente é bem parecida, meio tipo um marfim, que é diferente desse branco aqui, né? Ó, não sei se dá pra... Ó, diferente a cor, né? Os dentes permanentes têm justamente essa cor, uma cor meio marfim. Então, se o dente está nascendo dessa forma, está correto. Bom, então quando eles nascem, dificilmente vai clarear, nem clareamento de consultório funciona. Está bem? O tratamento estético dos dentes que nascem com alteração de forma, de composição, de formação, realmente são muito complexos. Eu até hoje, por exemplo, de antibiótico, manchamento por antibiótico, eu só vi um caso que foi pela internet, na Alemanha, que a pessoa soltou um produto químico lá fortíssimo e realmente a gente conseguiu ver clareamento ali, mas um clareamento muito bom, porque às vezes o clareamento de consultório, mesmo os mais agressivos, são muito tênues para manchamento de antibiótico. Então, se você tem problema de formação de dente, não adianta você usar o Luminous White, que não vai clarear, tá bem? O segundo tipo de manchamento é chamado manchamento, que é muito comum e sai muito fácil com limpeza profissional dessas de dentista, é o manchamento extrínseco. O que é manchamento extrínseco? É aquele manchamento que se dá por fora do dente. Ou seja, a pessoa ela começa a ter alimentação irregular, má higienização e vai depositando todos os corantes alimentares, fermentação de placa bacteriana, que começa a manchar os dentes. Um manchamento reversível, ou seja, se vai ao dentista, o dentista faz a limpeza, ocorre um clareamento. A maior parte das pessoas que vão no consultório dentário buscando clareamento dental, na verdade não é que elas precisam de clareamento, elas só precisam de uma limpeza profissional. Quando faz a limpeza profissional, a pessoa fala, nossa, realmente agora clareou meus dentes, tal, né? E por vezes, se quiser depois complementar com clareamento feito em dentista, também está tudo certo, está bem? Havendo indicação, não tem problema nenhum, vai clarear mais ainda do que o natural. Porque às vezes a pessoa sai da cor natural dela e vai querer caminhar cada vez mais para um branco, porque existe essa questão de modismo, etc. Né? Eu vejo com muita reserva isso daí. Mas cada um vê aquilo que acha legal para a sua estética, está bem? Então esse é o extrínseco, sai com raspagem, né? O dentista vai lá, faz a limpeza profissional, tal, limpa, tem um vídeo que fala só sobre limpeza aqui no canal, depois você pode ir lá dar uma olhada. E realmente os dentes dão uma boa clareada só com isso daí, extrínseco, né? E muito do Luminous White ele atua também nessa parte extrínseca, ele tenta evitar manchas, etc. Formação de tártaros no manchamento extrínseco, tá? Evitando, combatendo, removendo as manchas e combatendo a formação de novas manchas, está bem? Bom, além do extrínseco, né, do problema extrínseco, do manchamento extrínseco, existe também o manchamento intrínseco. O que é manchamento intrínseco? É quando o manchamento está ocorrendo abaixo da superfície do dente. É essa parte mais interna do dente. Está bem? Bom, o que acontece? É que nem se fosse uma esponja daquelas de lavar louça, sabe? Ela não é toda furadinha. Se você tenta limpar o café ali,
não vai ficar manchado a esponja. Se você aperta depois da esponja, não vai sair o café lá que estava impregnado na esponja. É mais ou menos isso. O dente da gente, se você olhar com uma grande lente de aumento, ele é todo feito de poros, pequenos porozinhos, muito pequenininhos, que nem se fosse uma esponja. E esses poros, eles podem ser abertos ou fechados de acordo com a acidez que a pessoa tem na boca. Começa então lentamente a imbricar lá para dentro o manchamento. Daí a pessoa, por mais que faça a limpeza profissional, vai clarear? Vai, mas às vezes o manchamento já atingiu a parte interna do dente. Então um problema intrínseco, né? Um manchamento intrínseco, que pode se dar nessa superfície amarela aqui, que é a dentina, né? Ou na parte profunda, mais profunda do esmalte. Ou então aqui nessa parte vermelha aqui, que é onde fica o nervo. Esse manchamento aqui, na verdade, não é um manchamento. É um problema intrínseco também, mas é quando a pessoa tem um problema no canal. O dente da gente é vivo por dentro, tem esse nervo, todos os vasos sanguíneos aqui dentro. Se tem um problema no canal, intrinsecamente dentro do dente o nervo morre. E quando o nervo morre, ele fica altamente escurecido. Então a pessoa vê lá e fala assim, nossa, meu dente era branco, deu um problema no canal, agora está escuro. Também o Luminous White não vai atuar aqui, né? Isso aqui precisava de um clareamento, na verdade, feito pelo dentista mesmo, um clareamento interno do dente, está bem? Então eu já falei, só para revisar, manchamento extrínseco e manchamento intrínseco. O intrínseco pode ser na camada profunda do esmalte ou dentro da dentina, ou também pode ser lá dentro do nervo se a pessoa tem um tratamento de canal, está bem? O intrínseco tem um tipo de Luminous White que tem uma ação um pouquinho mais intrínseca, que não é somente extrínseco, ela atua realmente na camada um pouquinho mais profunda do esmalte, tá? Eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Uma outra maneira que ocorre aqui é o seguinte, existe uma terceira causa de que a pessoa vê que o dente está amarelando e ela acha que o clareamento vai melhorar, ou então aqui esse Luminous White aqui vai melhorar. E é uma coisa muito séria, eu preciso dizer para você. Você está vendo aqui essa raiz do dente? Aqui tem a coroa, essa parte branca, que é a parte que fica por fora, né? Tá certo? Por fora aqui da gengiva. Só que se ocorre um problema de gengiva, né? Aqui no canal a gente fala muito sobre problemas de gengiva, pode ocorrer retração de gengiva. E a retração de gengiva expõe a raiz do dente. E a raiz do dente era para estar dentro da gengiva, né? Você consegue ver aqui, certo? Uma vez que está aqui dentro, começa a expor a raiz do dente, essa raiz do dente aqui, por exemplo, é mais amarelada. E daí a pessoa olha assim, nossa, meu dente está ficando amarelo. Né? Ou mesmo não precisava nem ser o problema da raiz do dente, tá? Pode até ser um desgaste nos dentes, a pessoa às vezes tem corrosão do esmalte, aqui bem na base do dente começa a ter exposição, fica mais amarelado, porque começa a ficar fino o esmalte, e a parte de dentro, como você viu aqui, abaixo do esmalte ela é amarelada naturalmente, tá? Ela tem uma cor mais amarelada. Então o que acontece? A pessoa começa então a achar que o dente está ficando amarelo e vai tentar usar o Luminous White, em vez de melhorar, piora. Mesmo clareamento de consultório, se for feito nessas condições, começa a dar muita sensibilidade na raiz do dente, é contraindicado. Está bem? A pessoa muitas vezes ela chega lá achando que está amarelo, vai pegar a escova, vai pegar o Luminous White, vai começar a escovar isso aqui, começa a desgastar isso aqui. Começa a dar mais sensibilidade, fica mais amarelo ainda, não resolve. Então, quer dizer, se você vê que você tem algum problema na estrutura do dente, o dente está amarelo, porque houve algum desgaste, alguma corrosão na superfície do dente, você também não pode usar o Colgate Luminous White, nem clareamento. Tem que ver com o seu dentista qual seria a melhor solução. Está bem? Então eu falei, o manchamento extrínseco, o intrínseco, a má formação do dente e problemas de corrosão da estrutura do dente. São as 4 principais causas, tá? Dessas 4 causas, a que mais pega o Luminous White é o extrínseco e algumas coisas de alguns manchamentos intrínsecos, como eu já vou falar para você. Agora, existe uma causa, né? Falei que era 4 causas relativas ao dente e uma causa que não é relativa ao dente. Qual que é essa causa que não é relativa ao dente? É quando a pessoa tem aquelas restaurações nos dentes, às vezes restaurações estéticas, às vezes restaurações escurecidas, e elas acabam por
com o tempo serem degradadas e elas começam a ficar amareladas. Daí a pessoa chega lá, olha assim, nossa, meu dente está ficando amarelo. Na verdade não é o dente que está amarelo, é a restauração que amarelou, porque ela está velha. Porque a pessoa teve um cuidado também, às vezes, ruim com a alimentação, com higienização, e ela começou a degradar toda a superfície, começou a ficar ácido em cima dessa restauração, por causa da fermentação na boca, e começa então a ficar amarelada a restauração, não sei se é claro. Nesse caso, não adianta, às vezes o dentista tem que trocar a restauração. Eu quero deixar aqui um aviso para você, é o seguinte: se você faz alguma restauração no dente, seja ela qual for, você tem que saber uma coisa: o cuidado que você vai ter com o dente restaurado é muito maior do que um cuidado com o dente em si. Por quê? Porque o dente ele é mais resistente do que uma restauração, ele consegue aguentar, dentro de um certo limite, né? Muito mais as agressões do dia a dia, de alimentação, má higienização, etc. Mas a restauração não tem muito acordo, não. Se começa a ter agressão ácida, começa então a dar problema na restauração, ela amarela e se perde. Daí a pessoa vai lá, troca a restauração, dali a pouco amarela de novo, ela vai falar assim, nossa, o material que ele colocou, o que o dentista colocou é ruim, que material que não funciona, que não sei o que. Não. Primeiramente, o autocuidado. Se você faz todo o autocuidado certinho, a tendência da durabilidade do seu tratamento é muito, muito superior. Está bem? Ótimo. Um caso também, só aproveitando esse gancho, né? Por exemplo, quando a pessoa usa aparelho ortodôntico, também o dentista não tem que colar esses brackets, né? Esses ferrinhos aqui para a pessoa fazer a movimentação. Pois bem, ao redor de tudo isso daqui, desses brackets, fica resto de cola, não tem jeito, fica um pouquinho. E começa a amarelar o dente. A pessoa, nossa, tá ficando amarelo meus dentes, eu estou fazendo um tratamento estético, mas está ficando mais amarelo. Existe aqui no canal alguns vídeos, né, falando sobre como você faz para limpar o aparelho ortodôntico, como você faz para higienizar o aparelho ortodôntico, mas você tem que controlar a sua alimentação, você tem que passar fio dental direitinho, né? Você tem que retornar ao dentista, tem que fazer limpezas profissionais durante o tratamento ortodôntico. Não é você colocou o aparelho e está tudo certo. Não, tem todo um cuidado aqui. Está bem? E também isso aqui, esse sistema, se está amarelado por causa da cola, não é que ele vai tirar. Está bem? Bom, então agora eu vou falar para você a respeito do sistema Luminous White, tá? Então atualmente você vai encontrar no mercado esses 4 aqui, isso aqui. É isso que você vai encontrar hoje no mercado. Não sei se depois no futuro como é que vai ser, porque me parece que a Colgate está fazendo teste de mercado nesse momento. Então vamos começar a falar sobre vamos começar a falar sobre a solução de bochecha. Então isso daqui, na verdade, eu estou falando o seguinte, ó, veja bem, isso aqui é um sistema, não é que você compra só o creme dental, você compra só a escova, só compra a solução de bochecha, não, você está comprando um sistema, uma solução. Então se você vai usar para você tem que saber que você vai usar sempre o sistema, está bem? Bom, então vamos falar da solução de bochecha. Essa solução de bochecha aqui, se você olhar aqui, você vai ver que não tem a fórmula, devia ter, né? Acho que até um problema aqui. Você não acha aqui a fórmula. Deveria ter a fórmula. Você vai achar na internet. Se você procurar na internet, você vai ver que isso aqui tem flúor. Tá? Para que serve o flúor? Para evitar que o dente ele fique áspero. Por quê? Se o dente fica altamente calcificado com flúor, ele fica mais resistente a transformar ele dessa superfície lisa numa superfície áspera. Está bem? Já tem flúor também nos cremes dentais, mas isso aqui é um flúor extra que ele está dando aqui para você. Por quê? Se imagina, ó, eu vou pegar aqui essa massinha aqui vamos falar que isso aqui é um manchamento. Ó, se eu pego aqui, ó, na superfície do dente, ó, pode manchar? Pode, mas você vê que está tão liso que é até difícil de grudar, né? Ó. E mesmo se grudar, é fácil de eu remover, porque essa superfície está polida, está lisa, tá bem? Agora dá uma olhada, essa aqui é a lixa. Aqui é uma lixa de unha. Vamos colocar aqui nessa parte mais agressiva. Sabe, ó como pega com facilidade. Ó. Deu para ver? Ou seja, uma superfície que é áspera, ela é mais fácil de manchar, de amarelar, do que uma superfície lisa. E é mais difícil de remover depois. Tudo bem? Então, o que faz o flúor? Ele tenta evitar que uma superfície lisa, como essa daqui... Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Uma superfície lisa, como essa daqui... se transforma numa superfície áspera.
Então por isso que ele usa flúor aqui. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer solução fluoretada nesse caso funcionaria, mas já que você está usando o sistema Luminous White, usa o bochecho deles, a solução enxaguante bucal deles. Aqui também tem algumas substâncias à base de fosfato. Toda vez que você vê no creme dental, que existe fosfato tetrassódico, existe pirofosfato de sódio, sempre que você vê assim, fosfato, você sabe que ele vai fazer o quê? Ele vai evitar que o cálcio da saliva ou da alimentação passe para o dente. E aí, para que você não quer que o cálcio se deposite aqui, na superfície do dente? Porque o cálcio tem o que é o tártaro? O tártaro nada mais é do que a calcificação da placa bacteriana. Você já ouviu várias vezes aqui no canal eu falar isso. Então essa calcificação faz com que o dente forme tártaro, e o tártaro ele vai manchando, vai ficando amarelo o dente. Está bem? Então a composição à base de fosfato, né? Aqui nós temos o fosfato tetrassódico, tá? Esse daqui, ele vai evitar justamente que ocorra uma deposição e formação de tártaro, está bem? E daí ele tem também o citrato de zinco. O citrato de zinco é o zinco, na verdade, sempre quando você olhar na fórmula, o zinco, ele na verdade ele é um antibacteriano. Ele faz com que a placa bacteriana não consiga tenha dificuldade de se alastrar em relação ao dente, e a placa bacteriana, como ela é ácida, ela vai o quê? A placa bacteriana ela vai corroendo a superfície do dente, transformando ela num mais áspero o dente. Então eles evitam a formação da placa, que a placa também ela amarela o dente com o passar do tempo. Está bem? Bom, já que eu falei da placa bacteriana, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. A placa bacteriana, quando ela se forma, isso eu já falei também várias vezes aqui no canal, ela se forma muito aqui nessa margem da gengiva aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho. Que se fosse uma letra U, ela faz isso aqui, tá? É isso que ela né? E entre um dente e outro também, ela tem a mania de grudar. Que se fosse uma letra U, tá? Se você for fazendo tudo aqui, você vai ver que vai formar tipo uma letra U, tá? Lógico, se a pessoa tiver uma escova velha, não souber escovar, vai pegar todo o dente aqui, né? E veja que essa placa bacteriana aqui, então ela vai amarelar muito mais aqui essa região do colo do dente, na base do dente, entre um dente e outro. Para resolver isso e não ser agressivo, porque às vezes a pessoa vê que está muito amarelo aqui nessa região, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar escovar com a escova, que eu já vou falar dessa escova aqui. Só que essa escova, por mais macia que ela seja, ela pode começar a arranhar a gengiva, começa a machucar a gengiva. Por isso que a melhor maneira de você evitar que junte placa bacteriana aqui é o uso do fio dental. Tem vários tipos de fio dental, mas para quem está querendo clareamento, eu sugiro esse Super Floss. Por quê? Porque isso aqui você vai passar. Ele tem uma área de cobertura melhor. Ele parece uma esponjinha. Aqui. Né? Vou tentar aqui passar. Deixa eu abrir aqui um espaço. Né? Tá vendo que tem uma esponja aqui, ó? Né? Então ele vai limpar melhor. Aqui vai ter um poder de ação de remoção dessa placa bacteriana melhor. Ó. Tá vendo? Impregnou tudo aqui até, inclusive no próprio fio dental. Fazendo com que ocorra a limpeza aqui, ó, tá vendo onde eu passei, ó? Evitando que a placa permaneça, e a placa então vai lentamente ela vai ser removida com mais facilidade com esse fio dental, esse tipo de esponja. Mas mais importante do que isso eu já vou explicar para você daqui a pouco. O próprio creme dental aqui, esse Luminous White, você pode colocar ele, passar nos dentes com o dedo mesmo, ou então quando você acabou de escovar os dentes, você não enxágua a boca, e depois ir passando aqui entre um dente e o outro o próprio creme dental, para ele entrar nessas áreas mais críticas aqui e fazer o seu poder de limpeza. Você vai potencializar a ação do seu fio dental. Tá bem? Deu para entender? Bom, então eu falei da placa bacteriana tudo, agora eu vou falar do sistema então. Já falei aqui daqui, né? Resumindo, então ele tem flúor, ele tem citrato de zinco, que o zinco ele favorece então o combate da placa bacteriana, evitando que o dente fique áspero, manchado. Ele tem produtos à base de fosfato, que é para evitar então que ocorra a deposição de cálcio e assim formar o tártaro. Tudo bem? Então essa aqui é a solução de bochecho. Se você for usar o sistema, tem que comprar isso aqui, tem que usar 2 vezes ao dia. É isso aqui. Não tem álcool, só tem água. Isso aqui, água é o solvente disso aqui, não é o álcool não. Vou falar agora da escova, daqui a pouco eu falo do creme dental.
Ó, essa aqui é muito interessante, essa solução, assim, não pela escova em si, mas por essas cerdas que parecem meio rajadinhas. Essas cerdas, ó, tá vendo o que? Eu vou deixar o barulho, ó. Elas são cerdas macias, porque elas são bem finas, mas ao mesmo tempo elas são ásperas. E eu já tinha falado sobre isso aqui no canal a respeito dessa escova aqui, dessa twister aqui, quando eu falo de métodos de combate ao tártaro. Ó, você vê que também tem as cerdas rajadinhas. Só que a cabeça dessa twister aqui, eu acho que ela é mais apropriada do que essa 360 da Luminous White. Então se você quiser trocar uma pela outra, você pode. Ó, eu acho que entra melhor aqui. Então sempre quando você vê as cerdas assim, rajadinhas, elas justamente é para facilitar a remoção de manchas. Tá bem? Ela favorece, então, são escovas baratas. Você vê aqui, eu comprei 3 escovas por R$21, R$22, dá mais ou menos uns R$7 cada escova. Uma escova muito bem feita, muito trabalhada, apesar que eu acho que ela tem uma cabeça meio grande, né? Eu acho que ela tem uma cabeça meio grande. Ó. Mas eu acho que ela, pelas essas formas aqui que tem a escova, eu acho que ela não é tão boa assim. Eu acho que muito mais a twister, que essa daqui, ó, ela penetra melhor aqui, ó. Então tem essas cerdas que são ásperas, para facilitar a remoção de manchas, né, evitando que se forme o tártaro aqui. Mas, veja bem, se você pegar deixa eu tirar daqui. Se você pegar o fio dental floss que eu falei para você e complementar a escovação com creme dental, você vai passar o creme dental aqui, né? Vai passar o creme dental nos dentes e vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai limpar ali dentro, ali onde que tem a maior dificuldade de higienização, é justamente aqui, justamente entre um dente e o outro e na margem da gengiva. Tudo bem? Por quê? Porque você precisa ter um complemento nessas regiões. Geralmente, se você olhar bem os seus dentes, e eles estiverem com manchamento, você vai ver que ele vai ficar manchado na base do dente e entre um dente e outro. Só que essas escovas, elas chegam até um determinado limite. Se você passar o creme dental no dente e passar essa esponjinha, você vai vendo que semana após semana vai ficar bem mais claro nessa região entre um dente e o outro. Está bem? Quer dizer, então a Colgate, ela falou da escova, do creme dental e do enxaguante, mas não falou do fio dental. E eu estou falando para você aqui, o fio dental. Tá? É uma técnica ninja que eu uso para combater manchamentos e formação de tártaro entre os dentes. Então, escova com cerda áspera. Vou deixar aquela aqui de lado, já falei dessas duas, vou falar agora dos cremes dentais. Então eu falei para você que ela tirou do mercado esse aqui, é o Luminous White Advanced, ele tirou. Advanced porque ele tinha peróxido de hidrogênio a 1%. E o peróxido de hidrogênio, ele é o componente um dos componentes, lógico, bem mais fraco, né, que o dentista usa para clarear o dente. O dentista usa 17%, 20% ali, e esse daqui, e nem é peróxido de hidrogênio, é um outro tipo de peróxido, e esse creme dental, ele usa o peróxido de hidrogênio a 1%. Ele foi tirado do mercado, isso aqui, e foi trocado por esse daqui, o Expert. Então saiu esse, o Advanced, entrou o Expert. O Expert, na verdade, ele tem mais ou menos a mesma fórmula que esse outro aqui, o Advanced, só que ele tem 2%, colocaram mais forte, para dar um clareamento mais robusto e mais rápido. Então tem 2% de peróxido de hidrogênio isso aqui. O peróxido de hidrogênio, ele é interessante porque ele vai dar esse clareamento interno, que eu falei para você, um pouquinho, né? Um pouquinho superficial, vamos dizer assim, ele não consegue entrar lá dentro, então o clareamento que ele dá sempre vai ser meio fugaz, quer dizer, ele clareia, mas daqui a um mês ele vai voltar também a escurecer de novo, então tem que usar sempre. Só que ele tem um problema, o peróxido de hidrogênio. Se a pessoa tiver isso aqui, ó, retração de gengiva, o peróxido vai começar a dar sensibilidade no dente. Isso não tem jeito. Então, ele está contraindicado se a pessoa tiver retração de gengiva, porque vai dar sensibilidade nos dentes. Está bem? Bom, mas todos eles, na verdade, independente de qual modelo eles sempre vão ter o fosfato tetrassódico, que é para evitar manchamento, e tem uma sílica. A sílica hidratada, ou somente a sílica,
ela é que nem se fosse um abrasivo. Por exemplo, aqui nessa lixa, então nós temos o quê? O abrasivo da lixa, né? Quem vai lixar, quem vai tirar a sujeira aqui quando vai fazer a unha, né? Tirar o desgaste da unha, justamente é o abrasivo. E esse aqui tem a sílica. Como abrasivo, eles fizeram uma coisa que arranha mais o dente. Vamos dizer assim, que é para ter uma fricção melhor e assim fazer o clareamento dos dentes. Todos eles têm sílica. E todos eles têm flúor. Tem tipo de flúor diferente, mas todos eles têm flúor. Eu já expliquei para que serve o flúor. Está bem? Bom, então ele vai evitar o manchamento por desgaste, por desgaste, vamos dizer assim, e por evitar que se deponha o cálcio. Esses dois aqui, ó, esse é um instant e o carvão ativado. Ele fala assim, tanto um quanto o outro, ele tem um tipo que nem se fosse o efeito de clareamento dele. Por isso que fala que maximize o seu sorriso branco agora. Ele tem que nem se fosse uma coisa óptica, um produto óptico que faz com que a pessoa, meio azulado, que faz com que a pessoa aparente, veja bem, que nem se fosse uma maquiagem no dente, mais claro. Por exemplo, se você falar assim, deixar você mais moreno agora, como é que você faz? Você passa lá uma base, né? Na pele a pessoa fica morena. Tudo bem? Ora, aqui é a mesma coisa. A pessoa passa isso daqui, tem a sílica, tem flúor, etc. Mas logo quando a pessoa acaba de escovar, ela sente um pouquinho mais claro os dentes por causa desse efeito reluzente desse produto aqui. Isso aqui é importante talvez para quem vai ter um compromisso social imediato e precisa de um certo clareamentozinho, mas não é também aquelas coisas. Mas também é altamente fugaz, ele sai rapidamente. Esse Brilliant, olha, ele fala assim, o sorriso mais branco em uma semana, ou seja, ele tem um poder de limpeza mais forte do que ele tira a mancha por causa do abrasivo, do sistema abrasivo dele, só que ele, vamos dizer assim, como eu falo, ele vai, se você usar muito isso daqui, pode ser que, em tese, poderia haver algum tipo de arranhamento no esmalte ou na raiz do dente, porque a raiz do dente é muito mais fraca. Se a pessoa começa a passar isso aqui na raiz do dente, começa então a desgastar a raiz do dente. Tudo bem? Bom, então esse daqui, falei do Instant e do Brilliant. Todos eles funcionam, só que funcionam de uma maneira para manchamento extrínseco, só para extrínseco. Ele não atua na parte interna do dente. E esse aqui é o carvão ativado, que ele também, o carvão ativado, ele tem a mesma composição, muito parecida, né, com os outros. Tem flúor, tem fosfato, só que o carvão ativado, o que ele faz? Ele também tem um efeito, ele dá um resíduo ali ele fala assim que é de purificação, né, mas ele tem um tipo de um sistemazinho, assim, um resíduo nele, que quando bate a luz, ele dá aquela impressão de que clareou. E na verdade nem é o carvão. Se você perguntar na Colgate, o que clareia nesse produto aqui? O que clareia o dente usando esse produto? Ele vai falar simplesmente para você, é a sílica, né? O carvão ativado sempre tem outros produtos que falam de carvão ativado, que nem esse aqui, ó. Esse aqui tem carvão ativado, né? Olha lá, extrato de couve mais carvão de bambu. Mas não é isso que provoca o clareamento, é o sistema de abrasivo que eles têm, no caso aqui, a sílica. Está bem? Bom, então, só para fechar toda essa questão, existe aqui, você vai ver os tipos de flúor que tem, etc. Aqui, um é flúor mais poderoso, outros o flúor é menos ativo, está tudo certo. Tá? O que interessa nessa história toda é que se você for usar, você usa o sistema como um todo. Né? Esse é mais potente para clareamento, só que ele tem um efeito colateral de sensibilidade nos dentes. Os outros, na verdade, são sistemas abrasivos, à base de sílica, que vão evitando o manchamento e tirando os manchamentos que já tem. Você tem que usar a escova com cerdas ásperas e usar, que nem eu falei para você, o fio dental. Com um creme dental para potencializar a placa bacteriana justamente aonde tem aqui a formação dela, tá bom? Bom, então ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse sistema e daquilo que eu falei, você deixa aqui um comentário, terei o maior prazer de responder
para você. Está bem? Então desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre.